é você? E a segunda questão, que geralmente eu sempre trago nessa aula, para definir sexualidade, como você se relaciona. Então, como você se relaciona vai ser uma expressão da sua sexualidade. Assim como quem você é vai ser uma expressão da sua identidade. Então, esses dois conceitos têm por trás deles essas duas questões que são primordiais para quem estuda sexualidade, para quem estuda identidade bíblica, que identidade é responder essa pergunta quem você é, e sexualidade é responder a pergunta como você se relaciona. A aula de hoje tem um PDFzinho que eu vou enviar para vocês ao final, inclusive com todas as referências bíblicas que eu vou trazer e também com os livros que eu vou indicar também para leitura. Tá, então entendendo que identidade aponta para a pergunta quem você é e sexualidade aponta para a pergunta como você se relaciona, como você se relaciona vai ser uma expressão direta de quem você é. Logo, o seu relacionamento com a criação e com o Criador é uma expressão da sua identidade. Ou seja, como eu me relaciono é uma expressão uma expressão de quem eu sou. Lembrando que na aula passada a gente estudou a estrutura bíblica de narrativa sobre criação, queda, redenção e consumação. Então, a identidade aí é um fator dentro da criação, que a gente estudou na aula passada, que tem a ver com a imago Dei, a imagem de Deus, né, a imagem e semelhança de Deus colocada em nós. E como a gente se relaciona, a nossa sexualidade, ela é uma expressão da nossa identidade. E ela tem a ver com o meu relacionamento com a criação e com o Criador. E como eu me relaciono, ele também pode me revelar quem eu acredito que sou, quem eu penso que sou, quem eu sinto que sou ou quem eu realmente sou. Mas essa expressão, esse relacionamento, a sexualidade em si, ela não é a totalidade da nossa identidade. Então, reduzir o ser humano. Uma coisa interessante para a gente entender aqui é que reduzir o ser humano à sexualidade é ser reducionista, porque o homem e a mulher não são somente a sexualidade. O restante da criação não é só como ela se relaciona. Existem outros aspectos, outros atributos que Deus colocou na identidade de macho e fêmea, na identidade de homem e mulher e de criatura de Deus. Existem outros atributos que completam essa identidade, e não só necessariamente a questão da sexualidade, não só como a gente se relaciona. Porém, a forma como a gente se relaciona diz muito sobre quem a gente é ou quem a gente adora, que é o que a gente vai estudar um pouco mais na frente no caminhar dessa conversa aqui. Mas até aqui é preciso que fique claro que como a gente se relaciona pode revelar as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. E aí eu queria que agora a gente fizesse um breve exercício para a gente refletir sobre quem a gente é. E em poucos minutos, eu queria que você escrevesse no papel aí também, em pouco tempo, em poucas linhas, uh, que você escrevesse a resposta para essa pergunta. Quem é você? Vocês conseguem fazer isso, galera que está aí? Sim, Massa. Eu vou dar mais ou menos uns 3 minutos. Aí a gente para vocês refletirem e responderem essa pergunta. E aí eu vou pedir para vocês guardarem essa resposta, deixar ela aí na sua frente, que a gente, depois desses 3 minutos de reflexão, continua a aula e vocês vão entender por que que a gente vai analisar essa resposta de vocês um pouquinho mais para frente, beleza? Então, a partir de agora, a gente tem mais até 8h13 para vocês refletirem e anotarem, respondendo essa pergunta. Quem é você?
Mais um minutinho para a gente poder voltar à aula. Pronto, todo mundo terminou? Me dê um ok. Sim. Massa. Mais alguém terminou? Sim. Massa, beleza. Então, Sim, já guardem terminei. essa resposta, que essa aula vai ser bem importante para o que a gente vai conversar daqui para frente, certo? Então, só para retomar o que a gente conversou até aqui. Identidade aponta para quem eu sou, sexualidade como eu me relaciono, e sexualidade como eu me relaciono é uma expressão de quem eu sou, certo? Esses são dois conceitos importantes para a gente entender até aqui. Então, eu trago algumas questões a partir desses conceitos que eu apresento, que é o quê? Se a expressão da minha identidade é a forma como eu me relaciono, então o que ou quem define a minha identidade? Quem que define essa identidade? Quem é que é o fator chave que diz quem eu sou, que responde essa pergunta? Na verdade, é outro relacionamento, ou seja, o relacionamento com o próprio Criador. Como que eu vou responder essa pergunta de quem eu sou e como que eu vou saber qual a minha identidade? Quando eu entendo que o meu relacionamento com o Criador, expressando a minha identidade com Ele, eu vou entender e ter essa resposta mais profunda de quem eu sou. Então, identidade, gente, está relacionado diretamente com relacionamento. Porque não tem como eu descobrir a minha identidade longe desse Criador. Ou, aliás, até dá para descobrir algumas identidades longe desse Criador, mas não quer dizer que essas identidades sejam identidades verdadeiras. E, a partir disso, eu preciso entender que a minha identidade verdadeira ela não é um resultado do que eu faço, penso ou sinto. Mas a minha identidade verdadeira, ela é simplesmente ser como Deus é. Porque o fazer vem antes do ser na lógica bíblica, na lógica de Gênesis 1 e 2. Quando, quando lá em Gênesis 2 e 27 nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente não precisa fazer nada para receber a imago Dei. Quando lá em Gênesis 2 o sopro do Espírito é soprado em nós, a gente, de novo, não precisa fazer nada para receber esse sopro do Espírito. Quando ainda em Gênesis, finalizada a sua criação, do homem e da mulher, Deus olha para tudo aquilo e afirma muito. Eu os abençoo e isso é muito bom. A gente não precisou fazer nada para receber aquela bênção e aquela afirmação de que nós éramos muito bons, planejados, pensados e desejados por Deus. Então, a nossa identidade não está ligada necessariamente, ela não é uma resposta, na verdade, daquilo que a gente faz, mas a gente faz algo porque a gente já é algo. Ou alguém, no caso, né? Vou usar aqui até a palavra melhor. Então a gente faz algo porque a gente já é alguém nesse Criador e a partir desse Criador. E por que é importante falar isso e abordar esse assunto? Porque, na maioria das vezes, a gente vai se pegar acreditando na mentira que a serpente conta para Eva, de que a Eva precisava fazer algo para que ela se tornasse alguém. Quando muito pelo contrário, Eva já era filha dele, Eva já tinha acesso ao Deus Todo-Poderoso, a toda a realidade, a toda a bondade, a toda a intencionalidade de Deus, e ela não precisaria fazer mais nada. Ela não precisaria conhecer o bem e o mal. Ela já tinha acesso à árvore da vida. E aí, com a gente também acontece a mesma coisa. Tem alguns princípios que são extremamente importantes que a gente entenda para que, aliás, que a gente estude para que a gente entenda sobre essa questão de identidade e sexualidade. O primeiro desses princípios
você pode anotar aí, é que a Bíblia é inerrante, suficiente e superior. A gente conversou sobre isso no começo da aula passada, quando a gente foi conversar sobre criação, sobre a suficiência, superioridade e inerrância da Bíblia em dizer quem nós somos. Tanto que a gente leu o texto de Tiago 1:25, que fala daqueles que escutam a palavra, mas por não praticarem essa palavra, se veem no espelho, mas logo se esquecem de quem são. Mas aquele que ouve a palavra, pratica e medita na palavra, ele olha no espelho e, ainda que saindo de frente desse espelho, ele não esquece de quem ele é. Então, a palavra é um dos fatores mais importantes que a gente tem e é uma das ferramentas para que a gente entenda quem é esse Criador, logo eu entenda quem eu sou. Então, a Bíblia é suficiente para responder quem eu sou, ela é inerrante, ela não erra em dizer em quem eu sou, e ela está acima de qualquer coisa, opinião, palavra que fora lançada sobre aquilo de quem dizem que eu sou, ou eu mesmo digo que eu sou. Então, a gente não pode perder de vista o pressuposto bíblico. A gente não pode perder de vista a informação bíblica de quem Deus é e logo entender biblicamente quem a gente é. Eu tirei uns trechos aqui do livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, o 4º capítulo, que ele traz bem sobre, ele destaca bem sobre essa questão da superioridade bíblica, inerrância e suficiência da palavra. E ele fala o seguinte, ó: a maravilhosa bênção que a revelação divina reserva para aqueles que a conhecem é a grande descoberta de que o Deus das Escrituras revela ao homem não somente o verdadeiro Deus, mas também o verdadeiro homem. Essa é a primeira citação que eu tirei de lá. Ou seja, uma das maiores revelações divinas sobre a palavra não é que ela revela só quem Deus é, mas ela também revela ali, quando ela diz quem Deus é, quem o homem é. Qual é essa imagem e semelhança que o homem carrega nele. E a segunda citação do livro, que é bem interessante, que o Jonas fala, é o seguinte: somente a revelação bíblica oferece a explicação antropológica adequada à realidade do homem insuficiente, isto é, do homem marcado pela eterna referência de Deus. Ou seja, só a Bíblia pode dar a suficiência para que a gente entenda a nossa verdadeira identidade, entenda o que é realmente real. Só a Bíblia, só a palavra é que nos pode revelar e o que nos pode nos dar a referência de Deus. Ou seja, fora da Bíblia, qualquer alternativa que me entreguem sobre identidade ou explicação ou antropologia que não seja a bíblica é insuficiente para explicar quem nós somos enquanto homens e mulheres. O segundo pressuposto que a gente precisa entender sobre identidade e sexualidade é: Deus existe, Ele é, e Deus é o criador de tudo. Então, lembra que na aula passada, quando a gente começou estudando sobre criação, a gente foi entender que Deus é o dono da história, que Ele é o primeiro a falar, que a partir dele toda a realidade foi criada, que toda a estrutura foi criada, que Ele deu direção para tudo isso, que Ele é um Deus intencional e que, como nós somos criados a partir dele, ele é o único que cria a partir do nada e que nós temos toda a nossa base e estrutura firmadas nele, certo? Então a gente precisa entender e ter esse pressuposto muito claro. Por quê? Porque a outra mentira que vão contar pra gente também é que a gente veio do nada, ou de lugar nenhum, ou que a gente não foi planejado ou desejado, ou que a gente surgiu a partir de nós mesmos, ou que nós somos aquilo que a gente pensa, sente e deseja, ou que a gente tem algum tipo de controle ou poder sobre tudo isso, certo? Então, quando você entende e assume humildemente que Deus existe e Ele é o criador de tudo, a história não é mais sobre mim. Não é sobre mais a minha história turbulenta, cheia de expressões de queda, mas é sobre a história dele, como eu posso participar da história. A história é sobre Deus, a história é dele e para ele. Ele é o primeiro a falar, a criar, a direcionar e também a abençoar. Ele é o autor de toda a realidade e identidade. E aí, para você aprofundar sobre isso, eu vou indicar de novo a leitura do 1º capítulo do livro Universo ao Lado, do James Sire. Ele vai trazer algumas questões sobre essas implicações de você entender
você entender essa premissa de que Deus é e ele cria tudo. Ele é bem interessante porque ele aprofunda isso e a gente não vai ter tempo de aprofundar mais sobre esse assunto. Mas só para vocês entenderem que o primeiro pressuposto é que a Bíblia é insuficiente, inerrante e superior, e o segundo pressuposto é de que Deus é. Então toda a identidade e realidade reside nele e a partir dele. Outra coisa que é interessante a gente entender aqui é que a gente vai retornar a esse exercício que a gente fez no início de quem é você. E por que a gente vai retornar esse exercício de quem é você? Para eu poder fazer outra questão para vocês. Entendendo que a Bíblia é suficiente, superior e inerrante. E entendendo que você só é a partir desse Deus que já é algo, que já é a identidade aliás, que é a fonte de toda identidade e realidade, a minha pergunta para você agora é: Deus, o autor de toda a história, assinaria isso que você colocou como resposta para essa pergunta? E aí eu deixo o questionamento aqui. Para você refletir. Será que Deus, o cara que escreveu sobre. Que tem a autoria da sua história, que tem a autoria de quem você é, a fonte de tudo isso, assinaria embaixo sobre essa sua definição? Porque se esse Deus, que é o criador de tudo, não assina o todo ou parte dessa sua definição, isso nos traz um alerta muito importante, que é de que nós talvez estejamos deixando esse Deus, que é o criador e o autor de toda a história, de lado. Que talvez nós estejamos amordaçando esse Deus e tirando dele o direito que ele tem sobre toda a criação, sobre toda a identidade e realidade. De que talvez no meio disso tudo eu ainda me encontre achando que eu sou Deus e que eu posso definir quem eu sou, ou que os outros podem definir quem eu sou, ou que a minha palavra é maior do que a palavra superior, inerrante e suficiente de Deus. E isso é muito doido de entender e de se refletir, por quê? Porque isso é um pecado que muitas vezes a gente comete e a gente não se dá conta dele e que por isso a gente nunca pede perdão sobre ele. Porque a gente é muito tendencioso a pegar esse Deus depois da queda e, por várias expressões de queda, deixar ele de lado de toda a história. E por isso que a gente entra em crise. Por quê? Porque se ele é o sentido de toda a história, a fonte de toda a história, identidade e realidade, se eu tiro ele do campo, qual vai ser minha fonte de sentido? Como que eu vou responder a pergunta de quem eu sou? E eu vou ficar rodando em expressões de queda atrás da minha redenção. Então, vocês vão vendo como a gente vai aplicando os conceitos da narrativa bíblica a esses conceitos de identidade e sexualidade? Vocês estão entendendo por que eles são importantes? Está entendendo por que é importante a gente entender quem é o criador de tudo? Entender por que a gente caído vai numa direção contrária dessa criação e busca essa redenção que só Cristo pode dar em outras coisas e pessoas. Inclusive, quando a gente escreve essa definição que Deus não assina embaixo, a gente está, na verdade, constatando o quão de natureza pecaminosa nós temos e o quão real e suficiente esse Deus é. Porque nós assinamos a nossa carta de pecadores e de incrédulos, muitas vezes, ao ponto de não nos relacionarmos com esse Deus e não entendermos o que ele realmente diz que nós somos. Então, quando a gente se depara com algumas respostas dessa pergunta, quem eu sou, às vezes nenhuma resposta a gente consegue dar para isso, isso quer dizer muito sobre aquilo que está no nosso coração e quer dizer muito sobre como a gente se relaciona com Deus. Logo, quer dizer muito sobre a nossa sexualidade. Então, eu quero que vocês comecem a perceber que discutir e entender sexualidade é muito além de entender isso de uma cintura para baixo ou a partir de um comportamento humano. Isso é muito mais sobre entender sobre o coração humano, sobre como a gente se relaciona com Deus e como a gente adora esse Deus ou não. E aí a gente vai ver isso mais na frente, quando a gente já for aprofundar em estrutura e direção, porque hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre uma estrutura que a gente tem chamada coração. Mas só para a gente avançar, a gente precisa entender que toda realidade e história começa em Deus. A sua identidade verdadeira é somente aquela que passa pela sua interação com Deus. Ou seja, se você respondeu essa pergunta, quem é você? E essa resposta da sua pergunta não passou por uma interação com Deus, muito provavelmente essa é uma identidade falsa.
Essa é uma afirmação sobre você que você carrega e que provavelmente ela é falsa. Por quê? Porque ela não passa com a interação pelo Criador. Aquilo que não parte do conhecimento verdadeiro e suficiente de Deus sempre terá um conhecimento de si insuficiente ou mesmo falso. Essa é outra afirmação do capítulo 4 do livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. E eu acho super interessante. Por quê? Porque nos faz pensar que nem toda identidade falsa é uma identidade ruim. Mas muitas das vezes são identidades muito boas, que a gente tem muitos ganhos e que a gente não abre mão delas porque a gente controla essas identidades. Elas acham que eu sou, ainda que eu mesmo diga quem eu sou e defina quem eu sou, só Deus tem essa capacidade, porque só Ele tem uma visão limpa, livre de pecado, uma visão real, uma visão literalmente real sobre a realidade, sem ser tocada pelo pecado, para dizer e afirmar quem nós somos. Deus, gente, acima de tudo, é um Deus relacional. E lembra que a gente estudou em criação, que Deus, quando ele nos cria, ele tem uma intenção, e ele tem uma intenção clara quando ele coloca a imagem e semelhança dele na gente, que é o quê? De se relacionar com essa parte da criação, de uma forma única, assim como ele se relaciona dentro da Trindade, que é nada mais, nada menos do que uma comunidade. Então a gente foi feito para se relacionar com esse Deus, ou seja, a nossa sexualidade é criada para se relacionar com esse Deus, para se relacionar a partir de uma direção dada por esse Criador. E toda verdadeira identidade, ela deve partir e estar ancorada daquilo que Deus fala ao nosso respeito. Ou seja, deve estar ancorada no relacionamento com esse Criador, com essa comunidade, com essa trindade. E aí talvez você esteja nesse momento se perguntando o seguinte: então quais são as consequências de eu não saber quem eu sou? Quais são as consequências? Porque até aqui a gente entendeu sobre como eu posso entender quem eu sou, mas quais são as consequências da gente não entender ou não saber responder essa pergunta? É basicamente uma resposta simples, digamos assim. É que quando você não sabe quem é, você não sabe qual o seu valor. Você, por não saber o seu valor e não entender a dignidade que Deus colocou em você, a imagem e semelhança dele, e não respeitar isso, você pode crer em qualquer coisa, você pode ir para qualquer cama, se despir na frente de qualquer um, se alimentar de qualquer coisa e literalmente ir em qualquer direção, porque agora é você que manda. Porque agora é você quem dita a história, outras pessoas que ditam a história. Então, a grande consequência de você não saber quem você é simplesmente uma baita crise de identidade, que te leva a qualquer lugar. Geralmente as pessoas gostam de dizer essa frase aqui, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é bom. Mas eu gosto de traduzir essa frase assim: quem não sabe quem é, qualquer coisa serve. Então você vai entrar em qualquer relacionamento, por mais abusivo que ele seja, e achar que aquilo é o que você merece. Então você vai se relacionar com qualquer pessoa de qualquer forma. Então você vai viver de qualquer jeito. E nós não fomos criados para viver assim, de qualquer forma, em qualquer direção. Nós temos um padrão criacional bíblico. Nós somos redimidos por Cristo para viver esse padrão e nós devemos esperar a consumação vivendo esse padrão criacional. Então não é de qualquer jeito que você foi jogado e uma poeira estelar que está por aí se desenvolvendo, sofrendo mutações e que não tem um fim. Não, você foi criado de uma forma, você tem um meio e você tem um fim muito bem dito e descrito na criação de Deus. No livro, vou voltar de novo a esse livro do Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, porque ele traz 3 conceitos básicos importantes para a gente entender em relação à construção da identidade. O primeiro desses conceitos, ele chama de autorreferência, que é nada mais, nada menos que a identidade definida pelo que os outros dizem de você. Então, é basicamente
Você acredita que essa resposta do quem eu sou foi porque alguém disse que você é algo. Então, são outras pessoas definindo quem você é, certo? Então, esse é o primeiro conceito que ele traz. O segundo conceito que ele traz é o conceito de ego-referência, que é basicamente o contrário. É você ditando quem você é. Então, se antes você era escravo daquilo que os outros diziam sobre você, agora você se revolta e cai na mão de outro tirano, que é você mesmo. Que é quando você acha que agora não, eu não quero mais escutar o que os outros dizem que eu sou. Agora eu vou dizer quem eu sou. Só que nenhum desses dois padrões, eles são bíblicos, tanto que você vai sair de um extremo de tirania para outro, vai sair de uma crise de identidade para outra. O padrão bíblico de referência é o que a gente chama de tel-referência, que é Deus dizendo quem é você. Então não é você que diz quem você é e nem o outro, é esse próprio Deus criador dizendo quem você é. E aí, eu deixei no link do PDF um vídeo do Jonas Madureira, que ele faz uma análise bem interessante sobre a identidade de Pedro e uma reflexão muito legal, que não vai caber aqui agora. Mas eu queria ler com vocês, deixa eu ver até se está certa essa referência aqui, que seria a referência de Gálatas 2:20, que fala o seguinte, deixa eu só... Pronto. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, entregou a si mesmo por mim. Então, para entender a nossa identidade, a gente precisa reconhecer a redenção que houve, a redenção que houve através do Filho de Deus, para que a gente viva esse padrão criacional e não mais a minha identidade ou a identidade que os outros colocaram sobre mim, dizem que eu sou, mas em quem esse Deus diz quem eu sou. Que, se a gente for ver lá em Efésios, se não me engano, 5, nós somos filhos adotados por esse Deus. Essa é a nossa identidade principal. Nós somos filhos de Deus, desejados, abençoados e projetados por Ele, com uma intenção de que nós nos relacionemos com Ele e que, a partir disso, a gente possa entender, especificamente nesse seminário que a gente está estudando sobre sexualidade, em como a nossa sexualidade deve ser direcionada e aplicando isso a todas as outras áreas da nossa vida. Não sei se alguém quer falar, porque abriu o microfone. Opa, pode falar? Olá? Você tem alguma dúvida? Não, acho que só vazou o áudio aqui, então. Tranquilo, vamos continuar aqui, então. Tá, deixa eu voltar aqui para meus esboços. Ok. Então, de volta a uma pergunta importante aliás, deixa eu abrir aqui com vocês Mateus 16, do 13 ao 28. Eu vou trazer uma base dessa reflexão de Pedro, que aborda essas três referências que a gente acabou de conversar. Mateus 16, deixa eu ver se é o 16 mesmo. Mateus 16, do 13 ao 28. Que vai falar aquela história muito legal de quando Pedro recebe a revelação de quem Cristo é, né, da identidade de Cristo, que fala o seguinte: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Não parece aqui que Cristo está usando o conceito de autorreferência, perguntando assim, quem eles dizem que eu sou? Mas a gente vai entender que mais na frente não é bem isso que o texto parece falar. E continuando, ele fala o seguinte: e eles disseram, uns João Batista, outros dizem que você é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus fala de novamente: e vós, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro recebe ali a revelação de quem Cristo é, da identidade de Cristo. E ele afirma isso. E olha que interessante que acontece mais à frente nesse texto. E Jesus
respondendo, diz para Pedro: Bem-aventurado és tu, irmão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que és tu, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha que interessante. A partir do momento que Pedro recebe a revelação da identidade de Cristo, que ele é o Filho de Deus, Cristo afirma a identidade de Pedro. Ele fala: Tu és Pedro. E parece uma coisa engraçada para Cristo dizer para Pedro, porque a gente parte do princípio que Pedro sabia que ele era Pedro. Mas só que olha a frase que vem depois: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Basicamente, Cristo estava dizendo para Pedro o seguinte: você é Pedro, a sua identidade está firmada em mim. E a sua identidade firmada em mim, as portas do inferno não podem prevalecer, porque você também se torna filho de Deus. Pois também, aí continuando no versículo 18, pois também eu te digo, aliás, no 19, fala o seguinte: E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Porque até então não tinha chegado a hora de que a identidade desse Cristo fosse revelada ao restante da criação. Ele ainda precisava daquilo em segredo. Por quê? Porque a gente vai entender nos próximos versículos, que ele diz o seguinte: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, preste atenção, o mesmo Pedro que acabou de receber a revelação de quem Jesus era. Pedro, tomando-o de parte, né, tirou Jesus aqui de lado e falou o seguinte: começou a repreender o Senhor, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Cristo, porém, voltando-se ao mesmo Pedro que ele tinha acabado, o Pedro que tinha acabado de receber a revelação, que tinha acabado de receber, inclusive, a revelação sobre a sua identidade, a afirmação da sua identidade, esse mesmo Pedro recebe essa frase de Cristo: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um ao segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. O que é que Cristo estava dizendo para Pedro aqui? Tome sua cruz. Aliás, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cristo estava dizendo assim: Pedro, você recebeu a revelação de quem eu sou, você foi afirmado em sua identidade, mas você ainda precisa do processo de santificação. Eu te justifico, eu te salvo, eu afirmo a sua identidade como filho, mas você ainda precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Você ainda precisa passar pelo processo de santificação para que para que você consiga salvar a sua vida. Você vai perdê-la, aí mais na frente ele fala sobre a consumação, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. E é na consumação que a gente vai receber aquilo pelo qual nós nos sustentamos na santificação. Então entenda que a gente tem criação aí, porque a gente tem a apresentação do próprio Deus Criador, com a revelação da identidade de Cristo, certo? Nós temos a imago Dei sendo afirmada em Pedro, como aquele que firmado na identidade de Cristo não teria a sua identidade não, aliás, que as portas do inferno não resistiriam a essa identidade firmada na rocha que é Cristo. Nós temos a apresentação de queda, quando o maravilhoso Pedro exorta o próprio Cristo sobre aquilo que ele deveria sofrer. E nós temos Cristo redimindo essa expressão de queda que Pedro apresentou na sua fala,
mostrando para Pedro o que ele deveria fazer no processo de santificação, porque Pedro já era, lembra que a gente falou de fazer e ser? Que Pedro faz porque ele já é. Então, e aí mais para frente, Cristo apresenta a consumação. Então, vejam por que é importante a gente entender esses 4 aspectos de criação, queda, redenção e consumação. Porque eles vão estar em toda a Bíblia. Porque todo princípio bíblico e toda palavra está afirmada nisso. E isso é um texto que trabalha muito bem sobre a questão da identidade. Que ainda Pedro, tendo a sua identidade afirmada de filho, ele ainda pisou na bola querendo repreender o próprio Cristo. Porque ele ainda não tinha entendido sobre a posição de negar, tomar a sua cruz e morrer. Para poder seguir esse Deus, entende? Então, passada essa reflexão, para a gente continuar aqui, eu volto de novo àquela pergunta. Será que a gente tem deixado esse Deus de castigo, esse Deus amordaçado, sendo ele o autor e quem fala de todas as coisas, inclusive sobre quem somos? Talvez a gente esteja tentando definir a nossa identidade por uma visão totalmente humanista, onde o homem é o centro. Ou a gente pode definir a nossa identidade através de uma cosmovisão cristã, através da narrativa bíblica, que nos apresenta esse Deus, seus planos e seus padrões. Que apresenta sim uma identidade, que apresenta sim para a gente uma proposta de sentido de vida. Aliás, que apresenta, na verdade, a própria vida. Então, só para a gente contextualizar aqui com o que a gente tem vivido hoje, olha que interessante. Em plena quarentena, aliás, no pico dessa quarentena, logo quando ela iniciou, teve uma campanha muito forte de um site chamado Pornhub, que é um dos maiores sites de pornografia do mundo, incentivando as pessoas, inclusive foi liberado o acesso gratuito, a consumir pornografia. Por quê? Porque aquele consumo de pornografia aliviaria a pressão que as pessoas estariam sentindo naquela quarentena. Aliviaria as tensões sobre os relacionamentos. E olha que doido, né? É o próprio sistema caído oferecendo uma redenção para que eu sinta alívio, prazer e paz. Só que essa redenção, essa proposta que o sistema nos traz, tira Deus totalmente da história. Porque Deus é o criador de toda paz, ele é a própria paz, ele é o próprio criador do prazer, e a gente não recorre a ele para essas coisas. E ele é o próprio alívio. Se lembrarmos de Mateus 11, se eu não me engano, capítulo 11, que vai dizer que vinde a mim todos que estáis cansados. Aliás, Mateus 16. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente esquece dessas verdades. A gente esquece desses atributos de Deus, e aí a gente tira ele da história e a gente cai. Cai nas expressões de queda. Então, se a gente não entendeu que a fonte da nossa identidade verdadeira é Deus, alguns também podem estar se perguntando nesse momento: como eu recebo, me torno ou tenho essa identidade verdadeira? E aí eu vou citar aqui outro trecho do livro do Jonas, tudo no capítulo 4, tá, gente? Que fala o seguinte: mas como alguém pode chegar ao conhecimento de Deus que gera autoconhecimento? É uma pergunta. No estado da vida presente, o conhecimento de Deus é alcançado por meio da máxima revelação que o homem pode ter de Deus, ou seja, a Escritura. É por meio da Escritura que o homem chega ao entendimento de que Deus é a referência última do autoconhecimento e, ao mesmo tempo, compreende as razões pelos quais Deus criou como um ser desejante, deliberante, contingente e vivente. Então, só através da revelação desse Deus é que a gente entende por que a gente foi criado como um ser que deseja, delibera, escolhe e vive. Em Gênesis 2:7, retomando a criação lá que a gente estudou, fala o seguinte, que Deus sopra o espírito de vida no homem e para Deus só existem basicamente 2 tipos de pessoas, as vivas e as mortas. Ou seja, uma pergunta importante para a gente fazer até aqui e sempre que a gente está aconselhando e querendo ajudar alguém na área da identidade é: você já teve um encontro com esse Deus? Você já reconheceu esse Deus como seu Senhor e Salvador? É importante se entender sobre isso, porque talvez você esteja tentando ajudar ou ser ajudado por conta do seu comportamento, mas esse na verdade é só a superfície do seu problema. O seu problema maior é muito mais profundo. Talvez seja não conhecer sobre esse Deus, não conhecer sobre esse Criador e não se relacionar com ele. O seu comportamento nada mais é do que um sintoma do seu problema real, que é não conhecer o Criador.
E aí, por não conhecer o Criador, a Bíblia afirma que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E que para encontrar a vida, a gente precisa encontrar o próprio Cristo, que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Fora de Cristo, por mais bonito que pareça, só a morte. É literalmente como um morto tentando se perfumar. Ele vai continuar fedendo. Por mais que por alguns segundos ele esteja cheiroso e a coisa pareça toda bonitinha e arrumada, e eu pareça rico, maravilhoso, com um relacionamento dos sonhos e etc. Sem Cristo, esse relacionamento, se não tiver firmado em Deus, toda essa riqueza, se não tiver firmado em Deus, toda essa vida que você acha que é maravilhosa, se não tiver firmado em Deus, nada mais é do que morte. Quando a gente sai do patamar de morto para vivo, a gente recebe a identidade de filho amado de Deus. Lucas 3, 21 ao 22, a gente também estudou isso na aula passada. Quando Cristo é levado ao batismo e a voz de Deus sopra naquele lugar dizendo: Tu és meu filho amado. E aí o que acontece depois? Depois disso, a gente tem um encontro maravilhoso da Trindade naquele lugar. E depois que Cristo é batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado. Tentado em quê? Tentado justamente em sua identidade. E esse é o nosso maior problema, porque nós não somos tentados no comportamento. O comportamento é uma expressão da nossa resposta da tentação. Nós somos tentados na nossa identidade. Nós somos tentados em achar que nós somos o próprio Criador, quando a nossa identidade é de criatura. Nós somos tentados a achar que nós controlamos as coisas, quando só Deus é o soberano. Nós somos tentados a achar que nós estamos no controle de qualquer coisa, quando só Deus sustenta o universo inteiro em suas mãos. Deus só faz o que quer, a gente não. E aí, eu quero trazer um outro questionamento para essa aula. Vocês veem que essa aula é cheia de questionamentos. Porque entender sobre identidade é refletir. Que fala o seguinte: algum dia você já parou para perguntar quem você é para Deus? Algum dia você já parou e disse assim: Deus, quem eu sou? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira achando que a gente é uma coisa e nunca para perguntar para o Criador, aquele que me fez e te abençoou e te planejou, para perguntar quem você realmente é. A gente passa uma vida inteira gastando o tempo e a estrutura que ele nos deu, a direção que ele nos concedeu, em um movimento totalmente contrário a ele. E sem perguntar para ele quem a gente é. E aí você pode pensar assim, nossa, mas essa é uma pergunta tão simples. Mas eu garanto para você, muita gente nunca fez essa pergunta para Deus. Ou até pode ter feito essa pergunta, mas nunca parou para ouvir a resposta sincera que Deus tem para dar. A gente tem um desafio inicial com essa aula, assim, é um desafio básico dessa aula, que é sobre pensar sobre essas questões. Entender quem é, primeiro, quem é esse Deus, para que você possa entender quem você é. E eu trago outra referência do livro do Jonas que fala o seguinte: ninguém pode conhecer de modo adequado a si próprio sem o conhecimento adequado de Deus. Essa é a primeira afirmação. E a segunda afirmação que ele faz é: ninguém pode conhecer verdadeiramente a Deus e ao mesmo tempo ser um ignorante sobre si mesmo. E para ajudar a responder essas perguntas sobre quem Deus é e quem você é, tem mais outras duas perguntas. E aí, por que eu falo tanto de perguntas? Porque esse é o princípio do aconselhamento bíblico. É fazer perguntas para que você reflita e entenda as respostas em Deus. Mas as duas perguntas que ajudam a responder sobre quem Deus é e quem você é quem você ama e quem você adora. Entende? Então, para responder quem Deus é e quem você é, você precisa entender quem você ama e quem você adora. E é aqui, com essas duas perguntas, que a gente vai entrar na segunda parte da aula. E aí eu queria entrar na segunda parte da aula, lendo e fazendo uma reflexão no capítulo de João 4. Até aqui tá tudo tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Falem no bate-papo ou podem responder abrindo o áudio. Alguém estava perguntando. Opa, pode falar. Tá tranquilo, tá dando para entender tudo. Show de bola. Alguém perguntou que está sendo gravado, tá? Sim, tem um botão de recorde, eu acho que desde que eu comecei a iniciei a aula, que eu não lembrei de gravar, mas alguém colocou para gravar.
Mas qualquer coisa, se der algum problema com essa gravação, eu já dei essa aula outras vezes e eu tenho a gravação dela e eu passo para vocês. É tranquilo. Só que aí, inclusive é bom a gente checar se está gravando mesmo, porque essa segunda parte da aula é um adicional que eu coloquei nessa aula, eu não dei em outros lugares. Aliás, na verdade é uma aula separada, que eu fiz um resumo para poder encaixar com essa, para que a gente tenha um panorama sobre esse assunto um pouquinho mais longe. Mas, para começar essa segunda etapa, de boa. Mas eu acho que tá gravando sim, gente. Mas fica tranquilo que se não tiver, eu tenho outras gravações dessa aula. Então, para a gente começar essa segunda etapa, eu queria começar essa reflexão da segunda etapa, onde a gente vai falar sobre estrutura e direção. E basicamente eu vou focar estrutura e direção em uma estrutura física de dimensão imaterial e material chamada coração. E aí eu quero refletir sobre isso em cima do texto de João 4. Deixa eu até pegar uma versão melhor da Bíblia aqui, que eu peguei a versão mais difícil para ler e me abandonei com as palavras difíceis. Mas vamos lá. João 4. Texto conhecidíssimo, é um texto que eu gosto demais. É um texto assim, ótimo para você que quer estudar sobre criação, queda, redenção e consumação, identidade e sexualidade. Um texto super conhecido, rico demais, rico, e que eu acho que conta um pouco da história de cada um de nós, assim. Que fala o seguinte. Aliás, deixa eu até pegar qual versículo que eu vou começar. Tá. Os fariseus, eu vou começar do 1, vou ler o capítulo inteiro, inclusive. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim que chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de mais ou menos meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse a essa mulher: "Dê-me um pouco de água." E só para entrar aqui no contexto, né, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava sozinho. A mulher samaritana perguntou para Jesus: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus respondeu para a mulher: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus responde para a mulher: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água." E ele lhe disse: "Vá, chama seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. E Jesus disse: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Então, naquele momento, os discípulos estavam voltando, surpresos ao encontrar conversando com a mulher, mas ninguém perguntou nada para Cristo, por que ele estava conversando com ela. Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse que tudo que é feito
será que ele não é o Cristo? E aí continua as pessoas indo atrás de Cristo, né? Voltando pelo testemunho da mulher e se convertendo àquilo que Cristo vinha pregado. Por que esse texto é importante para falar sobre aquilo que a gente conversou? Porque a gente precisa entender que quando Cristo estava sentado ali no poço, esperando aquela mulher passar, intencionalmente, ele pergunta para essa mulher, aliás, ele afirma assim para a mulher, ele, ele afirma, dê um pouco de água. E a mulher fala para ele, como você vem me pedir uma água para beber, sendo eu uma samaritana? Então é mais ou menos assim, sendo eu uma pecadora, como você me pede água? Sendo você um judeu, né? E aí ele respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e aí eu quero fazer um comentário sobre esse dom de Deus, que o dom de Deus é a vida eterna, certo? Então preste atenção aí nos assuntos de Jesus, para você ver como ele se relaciona com as pessoas para apontar e revelar a própria identidade dele, para que as pessoas reconheçam quem elas são. Então preste atenção. Deus aqui já dá um indicativo para essa mulher do seguinte: se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, ele já está dizendo para a mulher, você talvez não conhece a vida eterna. Porque se você conhecesse, quem está te pedindo água, se você soubesse quem eu sou, você teria pedido e eu lhe teria dado água-vida. Cristo está dizendo assim para ela, se você conhecesse sobre a minha identidade, se você se relacionasse comigo, você receberia uma água viva, você receberia a própria vida, aquilo que jorra de mim. Então, a gente pode entender o seguinte: se eu conheço a Cristo e eu conheço o dom da vida eterna, se eu conheço o próprio Deus, logo eu recebo vida, logo eu conheço a mim mesmo, certo? E aí, continuando, a mulher fala: mas você não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde é que você vai conseguir essa água viva? Acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ou seja, será que a sua identidade é maior? Será que você, quem você é maior do que quem Jacó era, aquele que me deu o poço? E Jesus respondeu: quem beber da água de Jacó, ou seja, quem estiver firmado em quem Jacó é, terá sede novamente, certo? Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Então, quem entender quem eu sou, terá sua identidade firmada em mim e nunca mais terá sede, nunca mais sentirá falta de nada. Nunca mais não terá os seus desejos completos e saciados. Nunca mais terá os seus pensamentos desviados. Nunca mais terá os seus sentimentos em outra direção. Óbvio que ele estava apontando para a consumação, né? Mas aqui é interessante a gente entender isso, que nele a gente não sente falta de nada. Não sei se vocês aqui trazem essa referência à mente, mas para mim vem Salmo 23, que é: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. E aí ele continua: pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Cristo estava pregando o próprio evangelho aqui. E aí a mulher fala o seguinte: então eu quero essa água, porque eu não quero ter mais sede e eu não quero precisar voltar aqui para tirar água. E aí, olha que interessante, talvez se fosse a gente aqui evangelizando uma pessoa e a gente falando de Cristo para ela, sobre quem Deus é, e a pessoa falasse assim: eu quero essa água, eu quero esse Deus, seria aqui o momento que a gente encerraria o evangelismo, né? A gente, então vou fazer a oração da salvação, agora glória a Deus e aleluia, ganhamos uma alma para Jesus, certo? Talvez fosse aqui o ponto da nossa virada e agora a gente estava feliz, glorificando a Deus e festa no céu. Só que não é bem assim. Tem uma coisa que Cristo faz aqui, antes de se apresentar como o Messias e a salvação para aquela mulher. Ele aqui vai começar a confrontar, no versículo 16, os ídolos do coração daquela mulher. E por que isso é importante? Porque Deus não divide trono. E por que isso é importante? Aliás, e por que isso tem a ver com o coração? Porque o coração é a central de adoração do ser humano. O coração bíblico, e aí é interessante a gente entender sobre essa estrutura criada por Deus, é que o coração bíblico, a dimensão física dele, essa dimensão que a gente carrega e vê aqui, esse órgão físico que bombeia sangue para o corpo todo, mas a dimensão imaterial desse coração nada mais é do que o local,
a fonte de onde vai proceder nossos pensamentos, sentimentos e desejos, e o local onde nós estamos, onde abriga a central da nossa adoração. Então, se aquela mulher, naquele momento, não conhecia e não adorava esse Deus, ela adorava ídolos. E se Deus, sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas, Cristo Salvador e o Messias, ele não divide sua glória e seu trono. Vamos lembrar aqui sobre o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio 3:6, se eu não me engano, vai ter o grito do chamado do povo de Israel, que eles declaravam 3 vezes ao dia, que é o que chama de Shema, ou chamar, que fala o seguinte, vou até pegar aqui, para mim não falar besteira, que é, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar exatamente o versículo lá de Deuteronômio, é o Shema, que é Deuteronômio, vou pegar exatamente. Ai, Deus, tá a referência da Torá aqui. Mas é basicamente que fala o seguinte: ouve, ó Israel, este é o Senhor nosso Deus. Ouve, ó Israel, este é o teu único Deus. Deixa eu pegar exatamente o que tem em Deuteronômio, para mim não fazer uma citação errada. É Deuteronômio 6, eu sempre troco 3 com 6. É Deuteronômio 6, 4. Que vai dizer o seguinte: e estas são as palavras que eu ordeno ao teu coração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e às tuas portas. Aí a gente vai para o primeiro mandamento, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não é igual às outras coisas, é sobre todas as coisas. E aí a gente vai voltar, eu fiz um paralelo agora para a gente voltar para esse texto de João 4. Por quê? Porque não é só sobre entender quem Deus é. Cristo ali ia destronar os ídolos do coração daquela mulher. Porque, gente, entenda, no mundo, na dimensão imaterial, não existe vácuo. Se aquela mulher não adorava a Deus, o que ela estava adorando? Porque nós somos seres religiosos, entenda isso. Nós temos fé. Por mais que alguns se declarem ateus, você sempre vai acreditar em alguma coisa, nem que seja em você mesmo. A fé está aí para todos. Nós somos seres criados religiosos com a religião dentro de nós. Nós temos fé em algo. Nós temos fé em algo ou em coisas. E essa mulher tinha uma fé em algo. Você vai ver agora no texto. E Cristo precisava confrontar esses ídolos. Por quê? Porque ele só ia assentar naquele trono quando ele fosse amado sobre todas as coisas e não igual a todas as outras coisas que ela amava. Então, voltando ao texto de João 4, Cristo vai dizer o seguinte, olha como ele vai confrontar o ídolo do coração dessa mulher. Ela fala assim, eu quero beber dessa água, e ele fala assim, então vá e chame o seu marido e volte aqui. Aí o que a mulher responde para ele? Eu não tenho marido. E Jesus disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Cristo acabou de destronar e confrontar os ídolos do coração daquela mulher. E aquela mulher teve uma resposta sincera, reconhecendo o seu pecado diante do Messias e Salvador. Ao ponto de que, na sequência, ela fala para ele assim, vejo que tu és profeta. Aí ela fala, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então veja que a conversa passou por água, já estava no marido e agora entra no papo de adoração. Vocês estão vendo como está tudo linkado? Identidade, coração, ídolos, a identidade do próprio Deus, como ele precisava confrontar os ídolos do coração dessa mulher, essa central de adoração, para que então ele falasse, aliás, para que então ele pegasse essa sequência de adoração e se apresentasse como Messias, porque ele vai seguir dizendo o seguinte,
Creia em mim, mulher. E aqui é a hora da oração da salvação. Aqui é a hora do apelo, porque ele fala o seguinte: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Ele está fazendo uma constatação aqui. Vocês são idólatras. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, preste atenção, é chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E por que é importante essa palavra espírito em letra minúscula aí? Porque o coração bíblico também remete ao nosso espírito. E vocês lembram de Gênesis 2:7, quando ele sopra o espírito dele e nós nos tornamos seres viventes? Isso quer dizer que para a gente ter vida, a gente precisa passar por essa interação e relacionamento com o Espírito Santo. E se eu passo a adorar, se eu tenho essa interação e relacionamento com essa parte da Trindade chamada Espírito Santo, logo eu tenho um relacionamento com essa Trindade, então eu entendo a minha identidade, eu passo a adorar esse Deus em espírito, em verdade. E lembra daquelas 3 características que eu falei sobre o coração, que é a partir do coração que a gente pensa, sente e deseja. Isso quer dizer, isso traz um apontamento e uma direção clara de Deus na criação pra gente, que é o quê? Nos relacionando com esse Espírito e essa Trindade, é a partir disso, então, dessa adoração e relacionamento que nós temos com esse Deus, que nós pensamos, sentimos e desejamos. Então, no relacionamento com Deus, a gente pensa o que Deus pensa, deseja o que Deus deseja e sente o que Deus sente. Só que, lembra que se o meu coração está com ídolos e não com esse Deus que eu deveria amar sobre todas as coisas, os meus pensamentos, sentimentos e desejos passam a caminhar segundo não mais a direção do Espírito de Deus, mas segundo a direção dos ídolos que eu tenho no meu coração, dos ídolos que eu tenho adorado e amado em meu coração. Logo, se não é de Deus, a direção é contrária a Deus. Então, talvez aqui é um dos fatores importantes para a gente entender quando alguém chega para você e fala assim: eu não sei por que eu tenho desejos homossexuais. Eu não sei por que eu desejo tanto pornografia. Eu não sei porque meus filhos ou meu casamento é mais importante do que Deus para mim. Eu não sei por que a minha vida está como está. Eu não sei porque tudo parece ir bem, mas eu não consigo estar bem comigo mesmo. É pelo esse simples fator. O coração não adora somente a Deus. Existe talvez um ídolo ali por trás que precisa ser confrontado com Deus e destronado por ele. Então, vê como é mais profundo do que só olhar para um comportamento. Vê como é mais profundo do que necessariamente alguém chegar para mim e falar para mim assim: eu sou homossexual, me ajuda. E aí você vai lá e tenta ajudar a pessoa a mudar de comportamento. Gente, o evangelho é muito mais do que pegar uma parede rosa e pintar de azul, ou uma parede azul e pintar de rosa. O evangelho é sobre transformação de coração. O evangelho é sobre um coração de pedra transformado num coração de carne. A questão de Cristo, a questão de Deus, não é sobre onde eu coloco essencialmente o meu pênis e a minha vagina. A preocupação de Deus é onde está o meu coração. Qual é a pergunta que ele faz para Adão quando ele vê, depois que Adão come o fruto? Adão, onde você está? Ele estava perguntando para Adão, cadê seu coração? Onde ele está? Essa é a pergunta essencial que Deus nos faz. Por quê? Você pode mudar comportamento. Você concorda que sozinho você consegue mudar o comportamento? Mas isso não quer dizer que você não vá tornar a cair, que você não vá tornar naquele comportamento, ou que você não encontre outro comportamento para substituir o anterior. Porém, o coração, mudar o coração, transformar o coração, não é algo que você ou eu ou qualquer outra parte da criação possa fazer, mas somente o próprio Deus. Por isso que a gente depende dele. Porque só ele pode transformar o coração e é a própria vida. E olha que interessante que ele fala aqui. Ele fala, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O adorem com todo o coração.
E aí a mulher faz uma afirmação do seguinte no versículo 25: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declara para a mulher, agora ele revela a identidade para a mulher. E ele fala: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O que foi que essa mulher fez depois? Deixou o seu cântaro e voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tinha feito, que confrontou todos os meus pecados. Será que ele não é o Cristo? O que foi que essa mulher fez? Eu conheci o Cristo. Venham ver o evangelho que ele tem pregado. Venham ver a boa notícia que ele me contou e pode contar para vocês. E esse é o nosso papel. E é por isso que é importante a gente entender a estrutura do coração e a direção que o nosso coração tem percorrido. E por isso que esses conceitos de criação, queda e redenção são conceitos extremamente balizadores para você entender identidade e sexualidade. Porque não é sobre entender sobre se uma mulher que se veste de homem, um homem que se veste de mulher, ou identidade de gêneros e entender sobre aquelas sobre as coisas que vêm surgindo no mundo, que cada vez é mais nomenclaturas e etc. Isso é importante, é interessante estudar sobre isso. Mas esse não é o foco principal. Isso é só o sintoma do nosso verdadeiro problema, que é um coração longe do Criador. Que é um coração, como diz Calvino, que é uma fábrica de ídolos. Que destrona esse Deus do lugar que é todo dele. O altar central da nossa vida, que é o nosso coração. É isso. A aula finaliza por aqui. Eu vou passar o PDF para vocês e agora a gente abre para as dúvidas. Fiquem à vontade. Podem abrir o áudio, eu estou ouvindo vocês. Gente. Opa. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão vivos, só me respondam isso. Se vocês ainda estão vivos, como é que tá? Como é que vocês estão se sentindo, assim? Vamos lá, vamos rapidinho aqui. Como é que vocês se sentiram ouvindo sobre identidade e sexualidade? Já que vocês não têm dúvida. Eu vou tentar buscar o que o texto está me dizendo. Acho que tem o áudio de alguém estava vazando. Se você, o Yuri tá falando, não tem dúvidas. Massa. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como é ouvir sobre isso, sabe? Tipo, o que é que vocês sentiram, assim? O que é que passou pela cabeça de vocês e tudo? Se é muita informação, se não. Se é algo novo ou não, eu já escutei isso. Se alguém puder abrir o áudio. Bom, Camila, eu já tinha escutado, né, sobre um pouco sobre identidade, só que sempre é um tema muito bom a ser abordado, né? Porque Sim. muitas vezes a gente acaba dando muito ouvidos, né, ao que as pessoas dizem, e às vezes a gente esquece, né, daquilo que realmente a gente é. E como você falou, né, a gente tem que manter um relacionamento com Deus para que a gente entenda quem a gente é. Só assim a gente vai conseguir, né, nos descobrir, nos encontrar e realmente ter firme essa identidade para que a gente não seja abalado, né, por palavras, por situações. E muitas vezes a gente deixa essas coisas externas, né, abalarem quem a gente é. E se a gente estiver firmado em quem nos criou, né, a nossa estrutura física e psicológica firmada em quem nos criou, a gente não vai ser abalado por isso, né? Então é muito importante a Sim. gente entender tudo isso que você falou. Amém. Eu escrevi uma reflexãozinha bem rápida que eu levei para os meninos do grupo de estudo lá sobre a identidade e sexualidade, que a gente faz toda sexta, que é basicamente um textinho bem rápido, que fala o seguinte: quer entender o porquê você faz o que faz, sente o que sente, pensa o que pensa? Comece a olhar o que está no seu coração, a quem você tem adorado e amado. Provérbios 27, 19 vai dizer o seguinte, deixa eu até abrir aqui, para não ler errado. Fala o seguinte: assim como a água reflete o rosto, o coração do homem reflete quem nós somos. Então, para entender
por que eu faço algo, por que eu sinto, por que eu desejo algo, eu preciso entender quem eu tenho adorado e amado no meu coração. A gente não é o que a gente sente, pensa e deseja. O que sentimos, pensamos e desejamos nada mais é que um reflexo de quem nós adoramos. E quem adoramos aponta a direção na qual devemos sentir, pensar e desejar. Se não conhecemos o Criador, com toda certeza estamos moldando nosso coração a algum ídolo. Logo, estamos escravos dessa tirania na direção contrária do Pai. E aí eu queria trazer duas palavras aqui para a gente refletir durante essa semana, até que vocês cheguem na próxima aula, que é Salmos 139, do 23 ao 24, que é basicamente o salmo que fala: Sonda-me, Senhor, guia-me pelo caminho da vida eterna. E que essa seja a nossa oração nessa semana, né? Que nós sejamos sondados por esse Deus e que Ele possa guiar a gente pelo caminho dessa vida eterna da palavra para que a gente descubra quem Ele é e, consequentemente, quem nós somos. E aí eu queria finalizar com o texto de... Eu sei que eu estou passando muita referência bíblica, mas o texto de Filipenses 4:8 que fala... Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, o que for nobre, correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então é sobre isso, sabe, né? É sobre os pensamentos, os nossos desejos e sentimentos precisam passar por esse crivo da adoração a Deus, porque é só passando pelo relacionamento com Ele que a gente vai conseguir andar na direção certa, sabe? Pensar, sentir e desejar na direção correta que Deus nos colocou. Estão pedindo para eu repetir os livros, então vamos lá. Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Um texto interessante para vocês aprofundarem sobre coração, adoração e idolatria. Um livro muito bom, fininho, você não dá nada por ele, mas muito, muito rico. A Origem da Idolatria, do Mauro Meissen. Eu acho que tem no PDF que eu vou passar para vocês, certo? Outro livro muito bom para vocês lerem sobre essa questão de quem Deus é e cosmovisão cristã. O Universo ao Lado, do James Sire. O primeiro e o segundo capítulo. Eu sei que a linguagem dele é um pouco mais difícil, mas se esforcem para ler até o finalzinho do segundo. Inclusive, tem gratuito na Amazon para você ler esse. Todos esses livros que eu estou citando, gente, também tem lá no Pilgrim. Você pode assinar 7 dias gratuitos. Deixa eu ver se tem mais algum livro que geralmente eu indico na aula. Outro livro muito bom para você ler, Deuses Falsos, do Tim Keller. Sugiro uma leitura bem legal sobre esse livro. Ele é bem interessante. Deixa eu ver se tem outro. E tem um livro muito bom que é do James Smith, que é Você é Aquilo que Ama. Deixa eu até pegar, deixa eu ver se o nome tá certinho. Você é Aquilo que Ama. É ele mesmo. O nome do autor é James K.A. Smith. E todas essas indicações de livros que eu falei para vocês tem disponível lá no site estantedaandrea.com, que para quem não conhece é a curadoria de livros da Andrea Vargas, que fala sobre esse assunto, identidade e sexualidade, e ela tem muito mais livros aqui para indicar sobre esse assunto. E para quem tem interesse na aula na área de aconselhamento, eu indico Instrumentos na Mão do Redentor, do Paul Tripp, que eu acredito que o próximo professor que está aqui na minha frente vai trabalhar com vocês nas próximas aulas, que é um livro muito bom. Então, assim, é uma literatura básica para poder entender sobre esse assunto, e vocês vão ver que não são livros que vão falar sobre o que é a homossexualidade, o que é a pornografia, mas elas vão tratar exatamente onde está o problema, no coração. E é isso. Giazi, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Então, Camila, boa noite, gente. Boa noite. Camila, obrigado. Obrigado pela contribuição, Valeu. tá? Obrigado por acreditar na gente, tá? Aqui na Missão Não, eu Ceifa. acredito demais, meu amigo. Quanto meu mais convite. gente sabendo desse assunto, melhor. E é minha conterrânea de Fortaleza, é nóis. É isso aí, é nós no Ceará. Apesar de eu estar nóis, em gente. Vitória, mas é nós. E eu em São Paulo. Mas Ceará é Ceará, né? Então, Camila, Ceará é Ceará. brigadão. Brigadão mesmo, tá? Por apostar, por acreditar. Amém. E eu tenho Obrigado a vocês pela confiança. Eu tenho a mesma ideia. Quanto mais gente estiver ouvindo sobre isso, quanto mais gente estiver sendo curado, estiver sendo influenciado por isso, para mim é o que importa. Tá bom? E aí eu Obrigadão. deixo o convite para vocês também, que quiserem depois... A gente está com a turma fechada agora do After, do Sextou, que é o grupo de estudos sobre identidade e sexualidade. Mas a gente vai abrir uma terceira turma, eu acredito que mais lá para outubro, novembro.
E a gente tem aulas específicas só sobre coração, a gente aprofunda esses temas que a gente foi conversando aqui hoje. E aí vocês ficam à vontade, é só procurar no Instagram After do Sextou. Tá, estão me lembrando aqui que eu ia falar um pouquinho sobre a Avalanche. É bom que eu aproveite esses 9 minutos finais aqui. Mas se Aproveite. você quiser achar mais sobre esse assunto que a gente está estudando, é @after do Sextou lá no Instagram, ou você pode entrar no sextou com 3x, clube sem o E no final. Eu vou deixar aqui os links no PDF, aí vocês podem acessar. Para seguir a gente lá, então a gente está sempre com estudos e coisas nessa área. Sobre o Avalanche, que vocês me pediram para falar semana passada, o Avalanche é uma base missionária aqui em Vitória, que atua há mais de 16 anos no enfrentamento às problemáticas urbanas. Um dos eixos fortes do Avalanche, além de evangelismo e intervenção urbana, é a área de treinamentos. Então, a gente tem pelo menos uns 21 treinamentos por ano. Esse ano a gente não teve por conta da pandemia, né? A gente teve que fechar tudo. Mas só para vocês terem ideia, a gente tem escola na área de autocuidado, compulsões, autocuidado, que é bem interessante para você entender sobre como se relacionar com Deus, descanso, para você entender quem Deus é, ajuda muito sobre identidade, é bem interessante essa escola, eu super recomendo. A gente tem escola sobre compulsões, que aí entra todos os tipos de vícios imagináveis e inimagináveis que você pode enumerar e a gente estuda nessa escola. A gente tem escola de missões urbanas, a gente tem escola de Schaefer, que fala sobre arte e cultura, a gente tem as escolas de sexualidade, a gente tem escola de cosmovisão, que a gente conversou um pouquinho na outra aula, a gente tem escola ensinando sobre aconselhamento na área de sexualidade, a gente tem escola de, inclusive, sexualidade para pais e líderes, que é um tempo menor, a gente tem escola de arte e comunicação, ecologia humana, moda consciente, agora que não é mais desenvolvimento humanitário, vou perguntar para a coordenadora como é o nome. Cooperação humanitária, que trabalha sobre refugiados, entre outros assuntos nessa questão. A gente tem uma escola específica sobre imersão em dependência química, para quem é pastor, líder de casa de dependência química, quem vai entender como quer trabalhar isso à luz da Bíblia. E eu acho que, por último, se eu não esqueci de nenhuma escola, a gente tem uma escola de masculinidade, que é um lançamento que ficou para o próximo ano. Então, a gente trabalha em todas essas áreas, aborda todos esses temas. As nossas escolas vão de uma semana até 30 dias. Não, nem 30 dias. A nossa escola com o maior número de dias são 26 dias, que é aconselhamento. Todas as outras têm são de 2 a 3 semanas. Então, vale a pena você tirar um tempinho, vir para cá e estudar. A escola de aconselhamento dura 26 dias, exatamente. Só que para fazer ela é pré-requisito você ter concluído a escola de sexualidade presencial, que é uma escola de 21 dias. Então, você pode vir num mês, fazer em março, geralmente acontece em março, abril, e em setembro e outubro. Você pode vir em março, e aí ficar março e abril, você pode vir em março e depois voltar em outro mês. E é bem interessante, assim. Todos os valores das escolas, gente, estão incluídos hospedagem, alimentação e o curso, né? Eu não sei como vai ficar os valores para o próximo ano, então eu não posso afirmar aqui, mas a gente faz de uma forma que as escolas realmente só cubram os custos. Então, a gente nem tem lucro com isso. É só realmente para cobrir os custos. Então, são escolas bem em conta, assim, para a demanda de conteúdo que a gente libera. Então, as escolas de sexualidade são coordenadas pela Andrea. As outras escolas também são coordenadas por profissionais, por uma galera bem massa aqui da base. E aí eu recomendo vocês virem aqui para conhecer, porque tem coisas que é só a gente vivendo mesmo. Então, deixo o convite para todo mundo que quiser vir. A gente também faz intervenções. E a galera aqui da base, que é cada um especialista em um tema, eles também pregam, dão seminários sobre esses assuntos, tanto que a gente tem um intensivo online, que aí os coordenadores das escolas dando aula sobre... A gente fez um resumo de cada escola dessa, aliás, um resumo de 7 escolas dessa e colocou no intensivão para a galera, e provavelmente no começo do próximo ano a gente esteja abrindo vagas, então isso é a primeira mão para vocês. Se vocês quiserem experimentar um pouquinho do Avalanche antes de vir para o Avalanche, faz o intensivo. É isso. E uma coisa, Camila, eu fiz esse intensivo, né? Quando a gente ainda estava fez? Que começando a planejar a escola de sexualidade. Aí eu até compartilhei com o Jazi, só que ele não estava disponível na época. Eu fiz a semana toda e foi realmente massa, só me deixou com mais vontade de
fazer de ir para ir conhecer cada vez mais. Massa, que legal. Então, quando vocês vierem, vocês me avisem. Quem sabe eu não tô por aqui dando uma aula e dou um abraço em vocês pra gente não se encontrar só virtualmente. Claro. E qualquer coisa também tem um site, né? Eu sempre tô acompanhando as novidades Sim, pelo site também, né? Eu sempre acompanho. avalanchemissões.org ou então no Instagram, Avalanche Missões. A gente sempre está colocando as atualizações do que está acontecendo na base nessas mídias e no site avalanchemissões.org. Então lá vai ter preço, vai ter a descrição de todas as Tem tudo. escolas, os professores, as grades, vai ter tudo bonitinho lá. Qualquer coisa você pode mandar dúvida para o nosso atendimento, que o Marcelo, que faz o atendimento, que é super top em responder vocês. É isso aí. Eu Beleza? sempre me atualizo. Eu sempre tô me atualizando pelo site, é da hora mesmo, tá? Sim. Obrigadão, Show. Camila. Obrigadão. Eu Valeu, queria estar orando gente. eu queria estar orando pra gente encerrar, tá? Amém. Orando pela Camila, orando por nós, por nossa mente, pelo nosso coração, por tudo aquilo que a gente tem aprendido nessas 2 aulas. Ainda tem muita coisa pela frente ainda, né? Se Deus quiser. Tá bom? Vamos orar, gente, aí a gente encerra, tá? Senhor, nessa noite eu te agradeço pela oportunidade, te agradeço por tua presença. Eu peço que o Senhor venha sobre nosso coração, venha sobre nossas vidas nesse tempo que a gente tem tido um tempo de aprendizagem, um tempo de novas coisas, novas descobertas. Eu peço que o Senhor tranquilize o nosso coração, traga paz ao nosso coração sobre tudo aquilo que a gente tem aprendido, que nós temos aprendido sobre você e sobre nós mesmos, Senhor. Muito obrigado por cada aluno que esteve aqui. Obrigado pela Camila, Senhor. A benção de ela estiver nos seus projetos, naquilo que o Senhor tem planejado para a vida dela e que ela possa continuar, Senhor, abençoando tantas outras pessoas como nos abençoou nessas 2 aulas, Senhor. Eu te oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Valeu, boa noite. Gente. Obrigadão. Boa noite. Valeu, gente. Qualquer Amém, informação, boa noite. a Tainá passa para você. Sim, gente, qualquer informação eu mando na linha de transmissão para vocês. A gente vai conversando assim que a Camila mandar o material. Boa noite para vocês. Vou encerrar aqui. Boa noite. Tchau.